O que é um mandado de segurança coletivo? O mandado de segurança coletivo é, antes de qualquer coisa, um mandado de segurança. Importante sempre lembrar disso. O mandado de segurança coletivo é um mandado de segurança. Como outro qualquer. O que o torna coletivo? O que o torna coletivo é o objeto dele. Ou seja, o direito objeto do mandado de segurança. Você lembra que eu pedi para que vocês atentassem para a distinção entre direito ao mandado de segurança e o direito que se tutela pelo mandado de segurança. O direito que é objeto do mandado de segurança. Essa distinção é muito importante para tudo que eu vou dizer aqui. O mandado de segurança coletivo é o mesmo direito ao mandado de segurança, o mesmo. A diferença é que o objeto dele é um direito coletivo. Quer dizer, se eu levo ao judiciário a apreciação de um direito coletivo, eu me valho de um mandado de segurança coletivo. A questão, meus caros, é que os direitos coletivos, eles podem ser levados à apreciação do judiciário por vários procedimentos. Eu posso levar um direito coletivo para apreciação pelo Poder Judiciário por meio, por exemplo, de uma ação civil pública. A ação civil pública é também um procedimento. É também um procedimento para a tutela de direitos coletivos, em sentido amplo. O mandado de segurança é um outro procedimento, ao lado da ação civil pública, para a tutela de direitos coletivos. A ação de improbidade administrativa é um outro procedimento para a tutela de direitos coletivos. A ação popular é um outro procedimento para a tutela de direitos coletivos. Enfim, existem vários procedimentos que servem à proteção de direitos coletivos. Vários. O mandado de segurança coletivo é um deles, com uma diferença. Ele é um procedimento garantido constitucionalmente como direito fundamental. Quer dizer, o Constituinte se antecipou ao legislador e já garantiu que direitos coletivos podem ser tutelados pelo procedimento do mandado de segurança. Vejam que nada impede que a lei infraconstitucional crie outros procedimentos à tutela coletiva. Mas o mandado de segurança coletivo, como procedimento para a tutela coletiva, está garantido constitucionalmente. Então vamos aqui fixar essa ideia. A tutela de direitos coletivos, ela pode se dar por vários procedimentos. O mais famoso, ação civil pública. O segundo mais famoso, ação popular. Um igualmente famoso, mandado de segurança coletivo. Já o procedimento da ação de improbidade só serve para a tutela de um determinado tipo de direito coletivo. Eu não posso entrar com ação de improbidade por qualquer direito coletivo. Não existe ação de improbidade por direitos coletivos relacionados ao consumidor, por exemplo. A ação de improbidade é para proteger a probidade administrativa. Aquilo ali serve por ação de improbidade. Outros direitos coletivos você podem ser tutelados ou por ação civil pública, ou por ação popular, ou por mandado de segurança, ou por outras ações. Pois bem, então essa é a segunda premissa. A terceira premissa é a seguinte: o Brasil tem uma legislação de processo coletivo das mais complexas e sofisticadas do mundo. Fala-se muito da legislação americana, que é muito importante, claro. Só que a nossa consegue ser ainda mais abrangente e complexa. E essa legislação coletiva brasileira, ela é complexa, sobretudo porque ela é recortada. Ela está pulverizada. Não existe um código de processo coletivo. Você tem que descobrir a legislação sobre processo coletivo a partir da leitura de uma série de leis. Basicamente, lei de ação popular, lei de ação civil pública, CDC, lei de improbidade e a Constituição. Depois que você lê essas diversas leis,
você consegue tirar delas um sistema de processo coletivo no Brasil. Sobretudo a Lei de Ação Civil Pública e o CDC. Sobretudo esses dois diplomas, que juntos produzem aquilo que já se convencionou chamar de Código Brasileiro de Processo Coletivo. Resultado da conjugação da Lei de Ação Civil Pública com o CDC. A doutrina diz, então, que nós temos hoje, no Brasil, um microsistema de tutela coletiva. Já um pedaço do sistema jurídico brasileiro, um microsistema, dedicado à tutela coletiva. Microsistema esse formado por esses diplomas aqui que eu mencionei. Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor, que é o núcleo desse microsistema, diz com todas as letras que a tutela coletiva pode ser veiculada por qualquer procedimento. Quer dizer, o direito coletivo, ele pode ser objeto de qualquer procedimento, qualquer um, inclusive o mandado de segurança, que, ademais, está garantido constitucionalmente. Quer dizer, se não houvesse a previsão constitucional do mandado de segurança coletivo, vamos imaginar que não haja, o CDC, ao dizer que a tutela coletiva poderia ser realizada por qualquer procedimento, automaticamente autorizaria que você se valesse do mandado de segurança para a tutela do direito coletivo. Porque vigora entre nós, meus caros, vale a pena anotar isso, vigora entre nós o princípio da atipicidade do processo coletivo. O processo coletivo no Brasil é atípico. Ou seja, você pode se valer para a tutela coletiva de qualquer tipo de procedimento. Isso está garantido no CDC. Pois bem. Então, o mandado de segurança coletivo nada mais é do que uma ação coletiva. Uma ação coletiva submetida a esse microsistema da tutela coletiva, que eu mencionei aqui, com a diferença do procedimento do mandado de segurança. Quer dizer, o que o mandado de segurança coletivo em que o mandado de segurança coletivo se distingue de uma ação civil pública? Ele se distingue pelo procedimento apenas. Só pelo procedimento. Porque o conteúdo é o mesmo, a coisa julgada é a mesma. É uma ação coletiva tramitando por um procedimento especial, que é o procedimento do mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo é uma ação coletiva submetida ao microsistema da tutela coletiva do direito brasileiro. Pois bem, o mandado de segurança coletivo, previsto expressamente na Constituição de 88, ele chegou até 2009, portanto, 21 anos, plenamente efetivo, sendo utilizado na prática, estudado, e não havia lei que o regulasse. Por que não havia lei? Ou melhor, porque, a despeito da inexistência de lei, o mandado de segurança coletivo, durante 21 anos, era aplicado. Porque havia a lei do mandado de segurança, que dizia o que é um mandado de segurança, e havia o microsistema da tutela coletiva, que disciplinava as regras do processo coletivo. Para que mais? Se o mandado de segurança coletivo é um mandado de segurança e uma ação coletiva, se eu sei o que é um mandado de segurança, está disciplinado, e eu sei as peculiaridades da tutela coletiva, advindas do microsistema, não havia necessidade de mais nada. Como não houve necessidade de mais nada. Durante 21 anos, repito, 21 anos, o mandado de segurança coletivo, apenas com a sua previsão constitucional, funcionava no Brasil. Até que veio a Lei 12.016. Essa que é o objeto da minha palestra. A Lei 12.016, ela foi recepcionada pela doutrina brasileira com rara unanimidade. Rara unanimidade. Todos odiaram a lei. Todos. Não sei se... Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Vocês vão pensar que isso é um esforço retórico de minha parte para poder conquistar vocês na hora do almoço. Mas não é. O que eu vou falar aqui é a mais pura verdade. Essa lei é de agosto de 2009.
agosto de 2009. Quando saiu essa lei, eu fiquei tão mal, mas tão mal, fiquei tão baixo astral, que eu fiquei 3 meses sem escrever. Eu não escrevi, não consegui escrever. E a minha depressão, certamente eu devia estar passando por algum problema. Certamente. Que foi, essa lei foi apenas uma razão objetiva que me fez entrar em depressão. Que, à medida que os livros iam saindo sobre a lei, e cada um pior do que o outro, porque as pessoas já tinham feito o livro antes da lei sair. De modo que quando a lei sair, eu já sou o primeiro a refletir sobre a lei. Isso é um terror, porque eu ficava assim, né? A lei é uma desgraça, mas o que salva é que nós temos uma doutrina de 70 anos sobre mandado de segurança. Ou são 70 anos de mandado de segurança. Então, a doutrina vai alimentar a jurisprudência e vai impedir que atrocidades sejam cometidas. Pensei eu. Até que eu vi a doutrina nova sendo publicada. Aí eu fiquei traumatizado demais. Fiquei mal. Trabalhei com isso, né? Obviamente, trabalhei e resolvi escrever sobre um aspecto. Eu só escrevi sobre um aspecto dessa lei. De lá para cá não escrevi mais nada. Eu só escrevi sobre mandado de segurança coletiva. Porque tudo tinha limite. A ruindade tinha limite. E eles conseguiram. Ficou muito claro que realmente. Eu falei isso, eu vou repetir aqui para vocês, meus caros. É muito difícil imaginar como o regramento do mandado de segurança coletivo dessa lei poderia ter sido pior. Eu já pensei muito. Como é que o legislador infraconstitucional poderia ter legislado pior do que ele fez? Eu não consegui achar uma fórmula pior do que isso aqui. Muito melhor era não ter falado nada. Porque não ter falado nada, ele não tinha falado nada durante 21 anos e não havia mais problema nenhum. Ele foi agora, tratou de legislar, e legislou da pior maneira possível. São 2 artigos, meus caros. Só são 2 artigos. Vamos fazer aqui uma autópsia desses artigos. Primeira parte diz respeito à legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo. Meus caros, vejam, a Constituição, quando fala do mandado de segurança coletivo, ela diz: pode propor um mandado de segurança coletivo o partido político, com representação no Congresso, e a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Então, a Constituição, ela estabelece essa dupla legitimidade: partido político e entidade de classe. Pois bem, o que aconteceu nesses 21 anos de prática do mandado de segurança coletivo? Ora, o mandado de segurança coletiva é uma ação coletiva. É uma ação coletiva. Uma ação coletiva pode ser proposta por vários legitimados. Vários. Não é só partido político, nem só entidade de classe. Então, o que todo mundo defendia? Isso era uma unanimidade. Qualquer legitimado coletivo pode se valer do mandado de segurança coletivo. Porque o mandado de segurança coletivo nada mais é do que uma ação coletiva pelo procedimento do mandado de segurança. Ora, se o Ministério Público, por exemplo, que não está na Constituição, a Constituição só fala em partido político e entidade de classe. O Ministério Público pode propor uma ação civil pública discutindo determinado direito. Não vai poder propor um mandado de segurança coletivo para discutir o mesmo direito? Aí vem, se você disser que o Ministério Público não pode impetrar um mandado de segurança coletivo, o que o Ministério Público vai fazer? Entrar com uma ação civil pública. Com o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo. E aí surge essa interpretação absurda. O Ministério Público, ele tem capacidade para propor uma ação civil pública, mas não tem capacidade para redigir um mandado de segurança. O mandado de segurança é muito complicado para o MP, ele não vai poder se valer. Agora, uma ação civil pública, o MP pode. Quer dizer, o direito coletivo,
que tanto pode ser objeto de uma ação civil pública ou de um mandado de segurança coletivo, conforme eu expliquei para vocês. Não poderia ser objeto de um mandado de segurança coletivo se o impetrante fosse um Ministério Público, ou uma associação civil, ou um ente público, uma união, um município, uma autarquia, que podem propor ações civis públicas. Ora, então o que é que a doutrina dizia? Dizia, isso que eu estou dizendo aqui era tranquilo. A previsão constitucional de legitimidade para entrar com mandado de segurança coletivo é um piso constitucional. É um piso. O Constituinte estabeleceu aqueles em que indiscutivelmente podem propor, podem se valer do mandado de segurança coletivo. Indiscutivelmente. Nada impede que essa ampliação, essa legitimidade, possa ser ampliada pelo legislador infraconstitucional. Porque a interpretação dos direitos fundamentais deve ser feita dessa maneira. Os direitos fundamentais são um piso, não um teto. Tanto é verdade que em 1990, 2 anos depois da Constituição, vem o CDC, amplia os legitimados à tutela coletiva e diz que qualquer procedimento serve à tutela coletiva. Ora, isso que eu estou dizendo para vocês, meus caros, era, né, tranquilo. Todo mundo sabia que pode propor mandado de segurança coletivo qualquer ente que tenha legitimidade para tutela coletiva. Qualquer um. Ministério Público, Defensoria, PROCON, etc. Desde que o objeto da tutela coletiva tenha relação com ele. O que é que acontece? 21 anos depois, ao invés de a lei regular esse assunto desta maneira, o que é que a lei fez? Reproduziu a Constituição. E ao reproduzir a Constituição, faz com que surjam 300 lições doutrinárias dizendo, agora vem um legislador e diz claramente que só partido político e entidade sindical podem propor mandado de segurança coletiva. E aí, 21 anos de compreensão sobre o assunto, pela falta de percepção ou de conhecimento de quem redigiu a lei, se limitou a reproduzir o texto constitucional, podem ter ido por água abaixo. Porque nada impede agora que alguém diga que o Ministério Público propondo um mandado de segurança coletiva, ele não tem, entre aspas, legitimidade para isso. Quer dizer, aí veja que coisa interessante, né? O direito coletivo, cuja missão de proteção é institucional do Ministério Público, não pode ser tutelado por um direito fundamental que é o mandado de segurança. Quer dizer, isso é uma interpretação razoável. Isso é absurdo. É absurdo. Então, meus caros, esse é o primeiro ponto de lamentar, primeiro ponto de lamentar na lei do mandado de segurança, na parte do mandado de segurança coletivo, quando ela se limita a reproduzir o que diz a Constituição, ignorando toda a evolução sobre o assunto que demonstra que qualquer legitimado à tutela coletiva pode entrar com mandado de segurança, que nada mais é do que um procedimento ou outro para a tutela do direito coletivo. Além disso, meus caros, a lei infraconstitucional, essa lei que eu estou comentando, ela trouxe uma novidade. Aí sim uma novidade. Quando a Constituição menciona o partido político, diz que o partido político pode impetrar o mandado de segurança coletivo e ponto. E pronto. Partido político com representação no Congresso Nacional pode impetrar mandado de segurança coletivo e pronto. Vem a lei e diz o seguinte: ela, em vez de, neste ponto, limitar-se a transcrever o que está na Constituição, exigiu que os partidos políticos só poderiam entrar com mandado de segurança coletivo na defesa de seus interesses legítimos, relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. Ou seja, restringiu o mandado de segurança coletivo impetrado por partido político, fazendo uma restrição que a Constituição não fez. Ela pegou o texto constitucional, em vez de reproduzir, colocou uma vírgula, desde que o mandado de segurança coletivo diga respeito aos interesses dos seus filiados ou os interesses partidários. Isso me parece uma inconstitucionalidade. Me parece uma restrição
sem qualquer justificativa. Sem qualquer justificativa. Sobretudo, quando, pela jurisprudência do Supremo, partido político, para entrar com a ADIM, por exemplo, não tem que demonstrar pertinência temática. Partido político é uma entidade, é uma pessoa jurídica que serve como veículo de condutor da sociedade civil e do mundo político, e se dá aos partidos políticos uma importância tal que dispensa a demonstração de pertinência temática. O simples fato de ser um partido político já autorizaria a interpretação de um mandado de segurança.